Bom, vamos falar do Cartola. Cartoleiros de todo o Brasil. Fala aí, então. Está na hora de montar o seu time. Está na hora das dicas do Bola na Rádio. É isso aí, Cartola, as dicas do Bola na Rádio sempre funcionam, não é mesmo, Ju? Sem comentários. Quem ouviu o último programa do Cartola na quinta-feira passada e veio com a gente e assistiu o vídeo do YouTube com as dicas de última hora por causa das lesões de jogadores, entre outros, com certeza se deu bem. O senhor tem aí o relatório para passar para os ouvintes começarem a acreditar na gente? Mas é claro, vamos lá o relatório das dicas do último programa. A gente disse Rodinei da Ponte Preta, lateral, Rafael Carioca no meio do Galo, né? E o Oliveira do Joinville. Lembrando que a gente deu duas opções. A primeira opção é essa, Rodinei, Rafael Carioca, Oliveira. E no vídeo que a gente coloca aqui depois do programa, talvez na sexta-feira, a gente colocou o Muriel. Porque o Muriel estrear, isso, né? Então na quinta-feira não deu para dar essa dica porque ainda não tinha essa atualização, não tinha essa informação. Então a gente atualizou no vídeo, por isso que você avisou o pessoal para ficar esperto para assistir o vídeo. Isso. E quem assistiu se deu bem. Exatamente. Por que, Adalton? Por quê? Peraí. A gente tem um exemplo de quem não seguiu nossas dicas. Não é? É ou não é? Brilha, estrelinha. Quis dar uma de gostoso. Quis fazer o time. Olha aí, deixa eu ficar quieto. Bom, vamos lá. Quem seguiu a opção com Rodinei, Rafael Carioca, Oliveira conseguiu aí no mínimo 18 pontos e 10 cartoletas. Olha que beleza. E na segunda opção a gente colocou o Rodinei atualizada, né? E Muriel. O Muriel tava estreando, né? Tinha toda aquela coisa, né, da regra. Quem colocou o Muriel conseguiu pelo menos 22 pontos e também 10 cartoletas e 51 centavos aí. Então, cara, se você veio com a gente, é só alegria. Cara, teve gente que conseguiu perder cartoleta nessa rodada, não é, Flávio? Ó, só com essas 3 dicas o cara ganhava 10,5 cartoletas e o Flávio conseguiu fazer o milagre de perder cartoleta. Eu não entendi até agora. Ele não tá confiando na gente. E foi isso que aconteceu. Não vai poder escalar a nossa dica da rodada porque não tem dinheiro, safado. Ok. Bom, Ângelo, você quer explicar um pouquinho da terceira regra? Que não é muito diferente da segunda, né? Mas tem uns detalhes aí. Existe uma teoria rolando aí na internet que a média do jogador vai fazer diferença nessa rodada. Só que o pessoal está explicando, segundo o nosso conhecimento aqui, está explicando errado. Porque assim, um jogador que tem média 5, se ele fizer 6 pontos, ele já vai valorizar. Não é bem assim, gente. A gente tem que fazer o cálculo da média ao final da terceira rodada em relação ao valor do... Como é que fala? Em relação ao valor do jogador. Por exemplo, para quem manja de matemática, vai ser fácil fazer essa conta. Um jogador que custa 10, qual é a tendência de pontuação que o jogo exige? 40% de 10, para quem não sabe, é 4. Então, um jogador que vale 10, o jogo espera no mínimo dele 4 pontos, para ele ter 0 de valorização ou uma valorização mínima de 0,1 ou 0,2. Então, é baseado nesse cálculo que vocês têm que fazer o cálculo da média. Então, vamos lá, custa 10, ele tem pela média do Cartola no final da terceira rodada, que tem uma média de 4. Se ele tem uma média atual de 5, ele precisa fazer 3 pontos para completar 8 dividido por 2 dá 4. Só para vocês terem uma ideia aí. O Flávio passou um jogador que ele pensou em escalar, que é o tal de Fabrício, que custa 10,68.
Com esse preço, a média no final da terceira rodada tem que ser 4,3. Só que a média desse cidadão é 0,8. Quantos pontos ele precisa fazer para chegar na média esperada pelo Cartola? 8 pontos. Quer dizer que é um jogador absurdo. 8 pontos é muita coisa. Então, ou você sabe que o cara vai destruir, vai imitar para escalar, ou então você vai fugir dele. Né? Esse jogador é o carimbo aposta, né? Exatamente. Vamos lá, 3 dicas. Primeiro, essa dica é muito boa, pelo menos pelas nossas contas aqui, né? É o lateral Cristiano do Vasco. Ele tem... No momento, ele custa 11 cartoletas, tem uma média de 7 e 7. E ele precisa fazer o quê? 1,5 ele já consegue valorizar aí. Valorizar o mínimo, né? Só pra começar, né? Cristiano do Vasco é uma boa opção porque só precisa de 1,5 ponto para valorizar. E isso quer dizer o quê? Que você vai ganhar dinheiro se ele fizer 1,5 ou mais. Então, quanto mais pontos ele fizer, mais dinheiro ele ganha. E óbvio que se ele for mal, você não vai ganhar nada, né? Mas pode haver essa possibilidade, mas... Sempre. Melhor deixar isso pra lá, né? Vamos ser pé frio. A gente vai também dar um cara da defesa. É o zagueiro Gemerson do Galo. É o seguinte. O Gemerson, ele custa hoje 19 cartoletas. Ah, mas não sei o que. Ele tá muito caro. Meu irmão, se você seguiu as dicas do rádio, você tem cartoleta pra comprar ele, é ou não é? Tem. A gente colocou ele. O Flávio não tem. Eu tô com o meu time, tô com 30 cartoletas no meu time, então eu posso até colocar se quiser. Então chupa essa manga também, tá? Não vem com palhaçada. Então faz igual o meu time. Coloca o Dátulo, coloca o Vitor Hugo, coloca o Gemerson. Vamos lá, vamos ver se chega perto. O Gemerson, naquela do... Bom, vocês estão dando a dica, eu vou ficar quieto. Não, mas fala só de... Não é minha dica, na verdade assim, eu acho que o Gemerson é muito complicado pela valorização que ele teve na última rodada, né? Mas, meu querido, matemática. Você ouviu aí o que o Adalto falou? Eu ouvi o que ele falou. Então, presta atenção qual é a política de valorização dessa rodada. Gemerson, ele vale 19,58. É uma média estimada de 8 pontos. Como a média dele já é de 16,2, sabe quanto ele precisa para valorizar? Fazer 0. Se ele fizer 0 pontos, ele vai valorizar o mínimo. Então, assim, imagina que ele não... São 5 pontos. Então, assim, nessa rodada não dá pra ganhar tanto dinheiro quanto nas últimas, mas se você tem matemática, você vai conseguir, entendeu? Por mais caro que ele custe, ele só precisa fazer 0. Você tem que prestar atenção no valor do cara e a média. A média nessa rodada é super importante, mas a média é ao final da terceira rodada. Então, a minha planilha faz uma projeção da pontuação do cara no final da terceira rodada. Exatamente. Então, eu vou pedir, Gemerson. Deu pra entender? Sim, senhor. Lembrando que se ele fizer um gol, por exemplo, e não tomar gol o time dele, 8 mais 5, 13. Precisava de 0 e fizer 13, ele vai ganhar dinheiro pra castanha. E o Galo tá jogando bem e vai pegar o Atlético Paranaense lá em Paraná. Lá em Atlético Paranaense. E agora, como essa rodada já não tem uma valorização tão grande e a gente já começa a se preocupar um pouco com ponto, o que acontece? Qual é a nossa terceira dica? Alexandre Pato do São Paulo, atacante que ele precisa fazer 4 para valorizar e, querendo ou não, é uma aposta, né? Mas como ele já é 4,5. 4,5, né? É. E como ele costuma fazer gol em time pequeno, então é uma boa opção. A gente acha que ele vai fazer ponto. Que o Joinville é um time fraco, não tá jogando nada, e o São Paulo precisa vencer o vencer, e o Alexandre Pato com certeza deve fazer um golzinho, que ele tem essa especialidade, fazer gol em time pequeno. Exatamente. E ele tá barato também, custa 11 cartoletas. Então... Se ele fizer um gol, faz 8 pontos. Ele precisa de 4,5, ele já vai valorizar. Então, assim, além de ponto, ele vai ganhar dinheiro. Exatamente.
Então deu pra entender, né, galera? A questão da terceira rodada é também ganhar dinheiro, claro, mas é uma transição já pro novo sistema, que é agora Isso. Então tem que pensar nos dois lados. Exatamente. Você E lembrando que é jogador pra ganhar dinheiro e apostar pra ganhar ponto, então. é igual, a gente ganhou 27 cartoletas na segunda rodada, pelos cálculos que a gente fez, e fez bastante ponto, inclusive.